Eu tentei ver se tem alguma marcha de empresários invadindo o Supremo da França. Não encontrei. Não? E olha que francês adora invadir coisa, né? Francês adora... Eu diria até que a história moderna... Na verdade, nos marcos, naquele varal da história que se aprende na escola, né? Olha que curioso, Fábio Cuba. Sabe aquele varal que se aprende? Sim. Idade antiga, idade não sei o que, faz aquele varalzinho, né? Com as Sim. datas e tal. A Ordem idade cronológica das contemporânea, ô Fábio Cuba, Peraí. a gente já tem... Momento cultural. Hoje, É. sortou o momento cultural. Ah, é momento cultural. Claro, verdade. lógico. É claro. A idade contemporânea é marcada por uma invasão. A invasão da Bastilha. A queda da Bastilha, 1789. Tomada. A tomada da Bastilha, a queda da Bastilha, que era a prisão política. Na verdade, havia meia dúzia de gato pingado ali, não tinha mais ninguém, era um troço simbólico. Mas olha que coisa, a história francesa ali é marcada assim, vamos tomar a Bastilha. Né? O Brasil não, o Brasil é diferente. Por aqui, quando a gente decide invadir alguma coisa, se invade ao Supremo. Né? Faz-se uma blitz, a blitz dos mascarados no Supremo. Né? Vamos lá, a marcha dos insensatos. Ah, lá está o Reinado querendo paralisação. Não, nós vamos discutir tudo direitinho. Ô, queridos, aqui não vai ser só opinião, não, nós vamos lidar com fatos aqui. Aqui a gente faz proposta. Eu fiz ontem uma proposta para a AGU, que a AGU seguiu hoje. De madrugada, na verdade, eu fiz. Né? E a AGU seguiu a proposta que eu fiz. Porque eu sou uma pessoa sensata, viu, ô Bob Furuia? Você sabe, né? Sim, a gente faz faz tempo. proposta aqui para mudar as coisas, para melhorar as coisas. Né? Então nós vamos pensar, passo, né? Devagarinho, como é que essas coisas se dão. Eu vou começar, naturalmente, por este episódio inédito na história universal, né? Em tempos normais. Em tempos de revolução, Fábio Cuba, a gente invade a Bastilha, vai lá, pá, que é? E solta lá meia dúzia de bêbado. Né? Mas ali é revolução. Né? 1789 mesmo foi quase nada. O que veio depois é que foi feio. Né? Então, vamos falar desta movimentação, desta ida do Bolsonaro, assim, de repente, para o Supremo. Oh, meu Deus! Eu não sei, tem gente... sim, ultimamente no Brasil, não se perde dinheiro apostando na burrice alheia. Tem um monte de gente que ganha dinheiro apostando na burrice alheia. Né? Vocês conhecem a expressão gato na tuba, né? Gato na tuba? Imagina um gato entrando numa tuba. Sim. Já imaginou, Fábio Couto? Claro que sim. O gato não vai entrar de afasto na tuba, né? Não, ele vai entrar de frente. Como Obviamente. é que é? O gato vai entrar de afasto? Não. Não dá. Aí ele entra na tuba. Aquela tuba, aquele... Tá? Entrando na tuba, o gato... vai acontecer uma coisa, porque ele não vai conseguir fazer a curva toda da tuba. Não, para ali no meio. Para ali no meio. É. Aí você vai olhar na tuba, não sai nada. Fala, ixi, tem alguma coisa na tuba. Aí você olha a tuba e tem um rabo ali, né? Tem um rabo, que entalou, o gato entala. E se há coisa, Fábio Cuba, ou Bob Furruia, que a gente quando vê sabe que é rabo de gato. Eu sei que eu tenho Miguelinho. Ô, Lília! Ei, falei o nome. Ô, minha mulher, vem aqui. Traz o Miguelinho aqui um pouco. Pega o Miguelinho aí. Se há coisa que a gente sabe reconhecer, Fábio Cuba, Sim. é um rabo de gato. Eu às vezes vejo o Miguelinho, já contei isso, o Miguelinho gosta de brincar. Já. Que é um gato brincalhão. Né? Sim, o Miguelinho, para quem conhece a obra, vem uma homenagem que a minha filha, que é a dona do gato, uma das minhas filhas, fez ao Guimarães Rosa, né? A personagem. E
E aí, às vezes, o Miguelinho gosta de brincar, ele, assim, a gente vai passar, ele gosta de dar uma blitz. Aliás, é uma blitz. Ele faz uma blitz na perna da gente. Pra brincar. E às vezes ele tá escondido. Ele tá escondido, mas ele tá com o rabo de fora. Né? Aí você fala, o Miguelinho ali. Porque você não precisa ver um gato para reconhecer o rabo de um gato. Né? Não. Tá ali. Você fala, é o rabo de um gato. Vamos falar da ida do presidente Jair Bolsonaro e a Marcha dos Mascarados, não sem antes apresentar a milhões de pessoas a personagem mais importante desta casa. O Miguelinho Mikowski, dá uma olhada lá no Povo Fio. Fala, olha, isso é um rabo de gato. Aí aqui, ó. É um rabo de gato. Ó, ó. Um rabo de gato. Quando a gente vê um rabo de gato, a gente sabe que é um gato. Para quem não está acompanhando pela internet, eu estou mostrando, estou fazendo a estreia mundial de Miguelinho. Né, meu amor? Olha lá. Ah, muito bem. Tudo bom? Aí, Miguelinho. Tá aqui. Passarei Miguelinho para minha mulher. Olha, olha que coisa linda, né? Ah, muito bem. E ele não é gato que entra em tuba, porque ele é gato esperto. Olha lá, pronto, acabou. Gostaram do Miguelinho? Tá grande, hein? Imagina. Eu lembro dele filhotinho. Bem alimentado. Tudo bem. Apresentado o Miguelinho para o mundo, vamos falar sobre gato na tuba. Vai! Vai, Reinaldo. O presidente Jair Bolsonaro, ao lado de ministros e empresários, atravessou hoje a Praça dos Três Poderes a pé, para ter uma reunião surpresa com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. No encontro, que gerou, claro, aglomeração pelas ruas da capital federal, Bolsonaro fez pressão por mudanças no isolamento social. Os empresários citaram dificuldades por causa das restrições impostas por governadores e prefeitos. Em discurso, o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes, reforçou a fala do presidente Bolsonaro em relação ao aumento do desemprego durante a crise do coronavírus. A nossa grande preocupação é que a crise da Covid, a crise da demanda, ocasione uma crise social por conta da questão do desemprego, né? E essa é uma crise que a gente reputa também como extremamente importante, que precisa ser enfrentada. Na sequência, Reinaldo, foi a vez do ministro da Economia, Paulo Guedes, discursar nesse encontro no STF. De acordo com ele, a indústria pode morrer caso nada seja feito ainda no primeiro semestre. Nós conseguimos, através de várias medidas, por orientação do presidente, preservar a vida, seguindo primeiro o protocolo da saúde, mas também preservar empregos. Nós preservamos 5.500.000 empregos através dos vários programas que lançamos. Lançamos também o programa de auxílio emergencial, que já passou de 60 milhões de pessoas atingidas, para justamente preservar os sinais vitais da economia brasileira. Qual é a duração desse efeito? Nós temos aí 2, 3 meses que podíamos estar protegendo a economia, mas a informação que nós tivemos e que o presidente pediu então que os empresários viessem compartilhar com o Supremo é exatamente que, embora nós tenhamos lançado aí 2, 3 meses de camadas de proteção, talvez os sinais vitais não consigam ser preservados tanto tempo. Muito bem. Queremos os sinais vitais. O Nelson Teich, o desministro da Saúde, né? É aquela mistura de conselheiro Acácio com Rivotril, porque ele diz obviedades, mas daquele jeito meio, né, mole, assim, sonolento, ficou de apresentar um plano, né, de saída do isolamento. E ontem, ele falou até, Fábio Cuba Bob Furruia, de lockdown. Vocês lembram disso, não? Sim. Falou. Diz que Primeira vez. em determinados lugares será preciso lockdown, que é a paralisação total. Então nós estamos à espera de um ministro que apresente um plano de saída, né? E que prevê, e segundo ele vai prever até lockdown. E eu até chamei atenção para um cacuete
verbal do ministro, ele diz: o importante é que, e tudo aquilo que é o importante é um que a gente já sabe que era importante há 15 dias. Havia 15 dias. O importante dele está sempre atrasado em relação à realidade. Então vamos ver. No momento em que a curva de mortos dá um pinote, porque deu, no momento em que cidades, capitais estão decretando lockdown, no momento em que você tem uma fila de quase 500 pessoas, ontem, não sei se já passou essa marca hoje, de espera por UTI no Rio de Janeiro, em que o caos só não se instaurou, em alguns lugares já está, em São Paulo ainda, porque tempestivamente o governador decidiu começar a construir hospitais de campanha, em que se discute a necessidade, está gerando um baita debate, de fazer uma fila única de UTI, se for o caso, em que clara e objetivamente não chegamos ainda ao topo da curva, ao momento de inflexão. Insisto em que o governo federal, no que respeita à política de saúde, não tem proposta nenhuma, a não ser a retórica do ministro favorável ao isolamento social. Para todos os efeitos, quem fala por Bolsonaro na saúde é Nelson Teich. Então o presidente decide ir ao Supremo com um grupo de empresários, numa versão atualizada e bagaceira da Marcha dos Insensatos. E eu fico me perguntando se pelo menos aconteceu uma coisa assim. Isso aqui é controle remoto do ar-condicionado, mas faz de conta que é telefone. Ô, Toffoli! Tô indo aí, tá o quê? Tô aí aqui, com o grupo dos empresários aqui, meus amigos aí, tô indo aí. Nós aí não marcou nada, mas você é meu amigão, você me recebe aí. Tô invadindo aí. Foi assim? O Supremo agora é a casa da Noca? Eu não vou falar nem a casa da sogra, porque eu estou com a minha mulher casado há 35 anos. 34, na verdade, para ela me dar bronca. 34. E quando eu ia à casa da minha sogra, estou sem ir agora, né? Espero poder fazê-lo em breve, sei lá quando puder. Jamais em 34 anos eu abri a geladeira da casa da minha sogra, do meu sogro, sem uma certa solenidade. Nossa, Reinaldo, que reprimido. Não, eu sou educado. Eu não vou chegando. Aí, sogrão, tem uma cerveja aí? Não. 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 Eu sou muito amigo, eu sou amigo que gosta de abraço, eu gosto dos meus amigos, mas eu gosto de solenidade comigo. Não vai chegando assim. Não vai chegando e me invadindo o meu espaço, invadindo as minhas coisas. O Supremo agora é assim? A gente chega e vai entrando? Nem pede, nem avisa. Porque houvesse avisado, era o caso de Toffoli do outro lado dizer: não venha, presidente, porque não podemos fazer desse modo. Nós vamos marcar uma audiência, eu vou falar com os meus pares aqui no Supremo também. Se for o caso, faremos então uma reunião entre os poderes, vamos chamar o presidente do Senado e o presidente da Câmara, e então ver se a gente começa um diálogo para ver o que é possível fazer. De maneira a articular também a representação dos governadores. Assim, presidente, chegando, invadindo, não dá.
Das duas, uma. Ou foi blitz consentida e, portanto, planejada, ou então foi de uma descortesia e de uma violência institucional realmente inéditas. Correspondeu, como é que é mesmo? Ao cabo e ao soldado, que não precisa nem de jipe? É essa a intenção? Perdeu-se completamente qualquer noção, definitivamente, de limite? Mas aí veio o Miguelinho. O meu Miguelinho não entra em tuba. Que de repente aparece uma tese que é antiga, que tinha caído em desuso, do próprio Dias Toffoli. O que foi que disse o ministro? Vamos lá. Item 4. Vamos lá, Reinaldo. O presidente do Supremo afirma que uma coordenação entre União, Estado e municípios é fundamental para que o país supere a crise do coronavírus. Após elogiar as ações do governo federal no âmbito da economia, o ministro disse que o Brasil precisa criar um planejamento organizado durante o processo de reabertura das atividades. É fundamental uma coordenação com os estados e municípios. Nós temos uma Constituição que garante competências específicas para os entes da federação. E foi isso que o Supremo tem decidido. Mas eu penso que essa coordenação, presidente, é fundamental para esse tipo de planejamento, para esse momento tão difícil. E aí falou e tal, voltou a tese do pacto entre os poderes. Era uma tese que tinha lá atrás e que agora foi ressuscitada. Não, eu não tenho nada contra pacto entre os poderes. Eu quero saber qual é a proposta. Por que é que o mundo inteiro impôs formas variadas de distanciamento social e a nossa está entre as mais brandas? E nós temos uma tese e parte do nosso empresariado de que isso não pode ser aplicado porque prejudica a economia sem pensar nas consequências da alternativa. É nesta hora que me ocorre, e isso está numa liminar do ministro Roberto Barroso, quando proibiu aquela campanha para voltar ao trabalho, né? O Brasil não pode parar, indagando, será que há o direito de o presidente e outras autoridades desrespeitar o isolamento social? Será que isso é uma alternativa? Nós estamos vivendo em plena... Olha, quando isso passar, quando houver um tempo para baixar a poeira, é de surrealismo absoluto. Eu citei ontem aqui o filme Saló, do Pasolini, que é uma metáfora da República de Saló, que foram os 2 últimos anos de governo do Pasolini numa região ali, uma república títere dos nazistas, no norte da Itália. Né? E depois o Pasolini, cineasta, fez uma metáfora da República de Saló. O filme se chama Saló, num ambiente em que um grupo de homens, mulheres, né, poderosos, usam as pessoas, usam o corpo das pessoas, fraudam o corpo das pessoas de uma maneira asquerosa. É um filme difícil de ver, agressivo, com cenas de tortura e de pessoas sentindo prazer em torturar. Né?
da perda total da empatia. Eu aposto, eu garanto. Aliás, tem fita desse encontro, hoje já que está na moda. Tem a gravação toda mesmo do encontro. Aliás, o Bolsonaro estava transmitindo, né? Além de tudo. Você faz uma blitz no Supremo e fica fazendo live da blitz. Se falou ali dos 600 mortos, acima de 600 mortos, do pinote dos mortos. Se falou do colapso em Belém, do colapso em São Luís, do colapso em Fortaleza, do colapso em Manaus. Manaus, ontem a Assembleia aprovou, Legislativa de Manaus, aprovou a reabertura dos cultos religiosos. Manaus, que vive o caos que vocês conhecem. Manaus, que está com contêineres frigoríficos para botar corpos. Manaus, que tem cova coletiva com caixões empilhados. Nós assistimos à banalização, e por isso eu citei do salão, a banalização mais absoluta da morte. Se discutiu isso ontem. O governo federal, para apresentar um plano de fim de isolamento, uma sugestão de fim de isolamento dos governadores, precisa fazer uma reunião com o ministro do Supremo, com o presidente, com não sei o quê. Precisa dessa reunião, precisa desse tal pacto de poder. Cadê a proposta? Por um acaso, ocorreu, sei lá, já que ele tinha sido supostamente invadido, né? O presidente do Supremo poderia perguntar, presidente, por que se mandaram apenas 11% das UTIs prometidas aos estados até agora? Aquilo que se está fazendo no mundo inteiro para sair do isolamento, que é ampliar a testagem, fazer a testagem em massa. Foi feita a testagem em massa? Note que eu estou perguntando coisas técnicas. Eu não quero ficar aqui no abre ou não abre a economia, no fecha ou não fecha a economia. Eu estou perguntando as providências que foram tomadas para isso. Observem que isso se dá num quadro de hostilização dos governadores e dos prefeitos. São eles a responder pelos problemas. São eles, olhem que coisa perversa, eles respondem quando não há vaga nos hospitais e quando não há mais UTIs, vão em cima dos prefeitos. E eles também respondem pelas medidas de restrição social, também em cima dos prefeitos. O presidente não arca com nada. Ele só fala, vamos trabalhar. E leva lá os empresários. Senhores empresários, isso daí está registrado na história para sempre. Vocês estavam de máscara, mas o nome está lá. Ficará para sempre. Ficará para sempre na história. E eu quero saber, se alguém quiser falar, por favor. Não, voltamos ao trabalho. Se com o que temos os hospitais estão como estão, como será com a liberação como querem? O que a gente vai fazer com os pobres? Porque é disso que se trata. Qual é a resposta? Será mesmo que nós temos uma receita que o mundo não descobriu? Alguém acha que nós temos uma resposta que o mundo não descobriu? Alguém acha que os Estados Unidos estariam vivendo a crise que estão vivendo se esse isolamento fosse só uma questão de escolha? E o resto da Europa? Atenção, a maior crise da história. Não? Tudo por quê? Porque não descobriram o pensamento do Paulo Guedes, é isso? Econômico? E de Bolsonaro? No domingo, o presidente ameaça o Supremo com os canhões.
Aí vem as Forças Armadas e dizem, não, não vai ter canhão. Na quinta-feira, ele arma essa blitz e invade o Supremo. Opa, mas peraí, aí a hipótese da não invasão. Se não é a invasão, então é combinação. Aí então foi combinação com o Dias Toffoli. Qualquer coisa é ruim. Qualquer coisa é ruim. Porque não é assim que a música pode tocar. Essa sede de protagonismo no caos não resulta em coisa boa. Não é institucional. Então, este governo federal que se organize, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer um plano de saída. Qual é? Quais são os critérios? A gente pode mudar o isolamento social com as mortes crescendo? Faz sentido? Ah, faz. Tá bom. Então vamos justificar tecnicamente. A gente pode acabar com o isolamento social sem a ampla testagem? O mundo diz que não. Cadê os testes para fazer a ampla testagem? Como será feito? Qual vai ser a escala do retorno? Como é que estão os estados no que concerne a UTIs, respiradores? Qual é a política oficial do governo? Não existe. Ah, mas tem... O Guedes se jactou das medidas de auxílio que foram planejadas por ele. Ou seja, aqui a língua nem oferece. Por ele fica parecendo que ele fez. Não. Outros fizeram e entregaram a ele. Porque ele não estava preparado para enfrentar esse tipo de coisa. Essa é a verdade. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Eu sei porque eu conheço as pessoas que fizeram o plano. E ele sabe que é verdade. Ele sabe que ele não tinha pensado nada. E que ao negociar com os estados ainda tentou impor condições aos estados que iam prejudicar enormemente o trabalho. Não. Não fica bem, né? E o Sinésio Batista, da Associação dos Fabricantes de Brinquedos, ele tentou dizer que não foi bem assim, que... né? Vamos lá, o que ele falou? Vamos lá, item 5. Reinaldo, o presidente da Associação dos Fabricantes de Brinquedo, ele negou que a visita dos empresários ao Supremo foi uma forma de pressionar pela reabertura da economia. Entrevista ao jornal... Para um pouco, Bob. Tá bom. Para um pouco, Bob. Ah, não foi? Foi o quê? Bom, em primeiro lugar foi... Não tivesse sido combinado, teria sido uma baita falta de cortesia e de respeito institucional, né? Porque não estava na agenda. Mas como eu não nasci ontem, né? Eu sei que foi uma blitz consentida. Siga. Entrevista à Folha, Reinaldo, o industrial disse que foi o próprio presidente Jair Bolsonaro quem decidiu levá-los ao encontro do ministro Dias Toffoli. Batista disse o seguinte, abre aspas para ele: "Nós mostramos ao presidente o descompasso entre a indústria nacional e internacional, que pode fazer uma devastação geral. Ele nos perguntou como está o chão da fábrica. Terminado isso, ele disse que achava que tinha mais uma pessoa que precisava saber disso e nos convidou para acompanhá-lo, para relatar a mesma coisa ao ministro Dias Toffoli. Atravessamos a rua e fomos. Não tinha aglomeração, confusão, nada. Todos de máscara até o próprio Bolsonaro. Entramos e o presidente do Supremo nos ouviu." Ah, então, muito obrigado, Sinésio. Está dizendo que foi tudo como eu realmente imaginava. Por que o presidente do Supremo precisava saber? Alguém, por um acaso, ignora a situação? O que o presidente do Supremo fazer? Então é preciso saber por que se foi ao Supremo. Porque foi do Supremo que saiu a decisão, segundo a qual, do Alexandre de Moraes
com a qual concordam todos os ministros, porque é o que está no texto constitucional, todos, acho que não Dias Toffoli, de que os governadores e prefeitos têm autonomia, sim, para regular a atividade social. Aliás, uma decisão que foi tomada também pelo Marco Aurélio, em liminar, também pelo Alexandre de Moraes, na prática, em liminar. E depois, os ministros se posicionaram. O que o Bolsonaro foi fazer lá? Ele foi pedir o direito de editar decreto. Foi isso. O chão da fábrica na França está diferente, o chão da fábrica na Alemanha está diferente, o chão da fábrica nos Estados Unidos está diferente, o chão da fábrica no mundo inteiro está diferente. Mas eu insisto, conversa com os brasileiros, dá uma resposta à angústia dos brasileiros. Olha o que está acontecendo. Ignorar a escalada dos mortos é imoral, é indecente, é indecoroso. Siga. Segundo o presidente da Abrinq, Reinaldo, a ideia era discutir os próximos meses da indústria no país, principalmente após o fim da medida provisória que permite a suspensão dos contratos de trabalho. Aspas para ele. A hora que terminar o período de suspensão de contrato e redução de jornada e salário, estou falando de 2 ou 3 meses, todos os funcionários voltam para a folha de pagamento normal. Só que neste período, a fábrica não estava vendendo. Em São Paulo pode produzir. As fábricas de brinquedo estão produzindo, mas não estão vendendo porque as lojas não estão abertas. Ou seja, o governo vai devolver a folha inteirinha e não tem dinheiro para pagar, porque o banco não deu dinheiro, o crédito não chegou. Não, claro, isso é um problema, precisa ser pensado. Ninguém está dizendo que não. Agora, é assim que se faz? É assim que se faz? Com blitz do Supremo? Aí diz o empresário, não, nós fomos lá falar com o presidente. E o presidente falou, opa, alguém precisa saber. Vamos atravessar a praça, vamos ali, a gente fala com o Toffoli. Bom, é o seguinte, agora, o Supremo virando a casa da Noca, certamente o presidente Dias Toffoli não vai se opor a que o caput do artigo 5º da Constituição, o Bob, essa altura, fala, lá vai esse chato me pedir para ler a Constituição. Né, Bob? Daqui a pouco, né? Pra gente antes ir pro comercial. Caput né? de qual? Deixa eu já pesquisar. Então, assim, o presidente Dias Toffoli vai falar assim, agora, caput do artigo 5º da Constituição, que o artigo 5º é dos direitos individuais, que inclusive a cláusula pétrea segundo o artigo 60. Né? E o caput, já, né, Bob? Opa! E o caput do artigo 5º da Constituição diz o quê, Bob? Diz, Reinaldo, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Acabou. O Bob ficou até emocionado aí, sabendo que ele pode ir até o Supremo. Eu conheço o Bob faz tempo. O Bob, cada vez que ele pega a Constituição, ele fica com a voz embargada. Incrível. Principalmente o artigo 5º. Especialmente o artigo 5º. Lá em Brasília não tem muita gente que se deixa embargar, não, pelo artigo 5º, Bob. Nem dentro do Supremo. Insensíveis. Não, insensível. Então agora é o seguinte, meu amigo, você está em Brasília. Você está em Brasília. Deu aquela vontade de falar com o presidente do Supremo? Deu vontade. Ô, Fábio Cuba, nós vamos para Brasília quando tudo voltar ao normal? Vamos nessa. Faz tempo que eu não vou a Brasília. Aí a gente vai estar lá, tomando umas pingas. Faz anos. Nós vamos estar lá tomando umas pingas lá. Né? Aí fala assim, ô, Fábio, vamos falar com o Toffoli? Dá uma chegada lá. Vamos dar uma chegada lá? Que talvez não seja mais o Toffoli quando abrir tudo. Né? Toffoli fica até setembro na presidência. Vai ser o Fux. O Luiz Fux, se falarem assim, ministro Fux, o Reinaldo Azevedo está embaixo, quer falar com você. Ele vai correr, vai botar peruca. Love, ministro Fux. Não fica bravo só porque eu falo da sua peruca de vez em quando. Né? Que vai que nem seja peruca. Vamos falar com o Fux? E aí chega lá e o Fux recebe.
Você que é do MTST, MST, líder do movimento do sem qualquer coisa que nos faz felizes, vai chegando no Supremo, vai entrando. Por quê? Se o presidente e os empresários podem, nós vamos ter que botar o artigo 5º em funcionamento. Esse que o Bob, lendo, ficou até com a voz embargada. Né? Sai da tuba, Miguelinho! Ao que Miguelinho respondeu, não sou besta de entrar em tuba. Olha aqui, até me estendi demais. Diz um amigo que numa hora eu falei da República de Saló, falei os últimos anos do governo de Pasolini. Evidentemente eu estava falando do filme, então posso ter trocado os nomes. A República de Saló, República Social Italiana, os 2 anos finais do governo de Mussolini, numa região da Itália ali, num bunker controlado pelos nazistas, e o Pasolini é o filme, fez um filme a respeito, sim, um bom filme, um filme de horror, das pessoas que perdem completamente qualquer senso de empatia